O tema dessa mensagem é forças para conquistar. Forças para conquistar. Josué capítulo 14, eu farei a leitura do versículo 6 até o versículo 15. Eu vou pedir a você que permaneça assentado, mas mesmo assentado, em reverência ao Deus da palavra, acompanhe comigo a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós trabalharemos aí o tema, com vários versículos e retornando aí, voltando em vários versículos da palavra de Deus. Nos diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar do combate. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como me prometeu. Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar. Eu quero que você, enquanto esteja aí com seus olhos fechados, grave essa palavra: perseverar. Perseverar. Conosco através da sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua palavra, viva, eficaz e poderosa. Eu sei que, além de que a tua palavra já tem todas essas qualidades, ela ainda, quando ministrada, é colocada em nossos corações e também ministrada pelo teu Espírito. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo complete nos nossos corações aquilo que porventura eu mesmo, como vaso, como mensageiro, me esqueça de falar, mas o Senhor trabalhará e ministrará em cada coração de maneira particular. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse texto o Senhor colocou no meu coração há algumas semanas, e
eu vim pensando muito nele durante esses dias, é claro, até chegar o dia em que eu tenho a oportunidade de pregar, que a igreja já sabe qual é o nosso costume. A minha esposa e eu, a gente trabalha um revezamento de pregação, e aí hoje chegou o meu dia, e o Senhor foi confirmando mesmo que seria esta palavra. Eu coloquei o tema de forças para conquistar, porque é isso que a gente vê no relato de Caleb. Ele recebe uma promessa do Senhor quando ele tinha 40 anos, e ele tinha toda a força. Ele era um homem guerreiro, sempre auxiliou de alguma forma. Ele auxiliou o próprio Moisés, e agora auxiliava Josué. Caleb era um homem experimentado, era um homem que eu não preciso nem dizer, não só porque ele era todo experimentado, que com 40 anos ele era forte, mas porque os homens naquele tempo realmente faziam muitos trabalhos pesados e eles eram fortes por natureza. Agora ele se apresenta a Caleb e ele coloca todo o histórico, ele relembra, eu acho interessante isso, porque ele relembra a Caleb toda a história pela qual os dois passaram. Só que Josué ficou sucessor de Moisés, e ele chegou e disse: olha, Josué, eu estou aqui me lembrando do dia que nós, juntos, com mais alguns espias, fomos avistar a terra que Deus nos deu. E quando nós voltamos com o relato, os outros espias desesperaram o povo, porque viram os homens gigantes que lá existiam, viram as cidades grandes, fortificadas. Aí ele não fala mais sobre Josué, mas ele diz: mas eu não, eu relatei, está no versículo 7, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Eu lhe relatei, ou relatei a Moisés, o que sentia no coração, de que Deus, embora nós tivéssemos que passar por algum tipo de dificuldade, luta, algo até que fosse acima da nossa capacidade, mas eu relatei naquele dia o que eu realmente confiava, o que eu realmente cria, que Deus nos daria aquela terra. Agora, Caleb, passaram-se 45 anos. Irmãos, ele recebeu uma promessa aos 40 anos, e ele só se apresenta a Josué 45 anos depois, porque ele ainda, para não ficar dúvida, no relato aqui, no texto, é declarado que ele recebeu a promessa aos 40 anos, ele fala da sua espera por 45 anos, e para que não haja dúvida, ele termina dizendo: agora estou, final do versículo 10, agora estou eu com 85 anos, mas eu estou aqui, vivo, por causa da promessa. Eu estou aqui porque eu esperei pela promessa. Infelizmente, muitas pessoas se perdem no meio do caminho, na promessa. Eu quero dizer algo assim, vamos separar os assuntos aqui para você entender bem. Quanto à salvação é adquirida porque é Jesus quem conquistou para nós, e o Espírito Santo veio habitar em mim, em você, naqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. E a Bíblia explica que o Espírito Santo veio habitar em nós para nos selar, para dizer: é minha propriedade, é propriedade de Deus para o dia da remissão. Feito isso, esta promessa é irrevogável, e nós um dia estaremos com o Senhor. Mas eu estou falando de promessas que aqui é bem claro. Esse homem não tinha dúvida do seu posicionamento com Deus, ele não tinha dúvida que ele era filho de Deus, mas ele estava falando de uma promessa física, de uma propriedade, de tomar posse de algo palpável. Então, durante a nossa vida, muitas vezes, infelizmente, nós vamos abrir mão do pacote.
Que pacote é esse? Estava me lembrando outro dia de uma ilustração de um rapaz que viu um banner na cidade dele. E esse banner estava escrito assim, na faixa, né? Estava escrito assim, que daquele porto sairia daí um mês um navio. E o preço para a viagem era de R$1.000. Aquele homem pensou, eu quero fazer essa viagem. E ele se esforçou, e ele trabalhou, e ele conquistou os R$1.000. E ele foi lá e comprou a passagem. Quando ele chegou no barco, ele percebeu que as pessoas estavam ali comendo. E ele ficou desesperado, porque na mente dele ocorreu o seguinte: olha, eu comprei a passagem, mas eu não comprei a comida. E aí ele arrumou lá um esquema, a gente às vezes arruma um esquema, né? Arrumou um esquema e conseguiu pães. Algo do tipo que ficou claro para ele: pelo menos pão eu posso pegar, pelo menos pão eu posso comer. E aí ele pegava os pães, e ele guardava aqueles pães. Ele não comia todos, e ele guardava. Bom, alguns dias depois, ele já estava comendo pão seco, pão amanhecido, porque tal era a ansiedade dele em guardar, em fazer uma reserva, e ele ficou ali comendo muito mal dentro daquele navio. Até que um dia, quase no final da viagem, faltando um dia para terminar a viagem, uma pessoa observou que não tinha visto ele no restaurante. E falou: meu amigo, por que você não veio nem um dia aqui no restaurante? Ele falou assim: porque eu comprei a passagem, mas eu não fui avisado da parte da comida, e eu não trouxe nenhuma reserva para pagar o alimento, a comida, o almoço, o jantar, mas me deram aí pães, café da manhã. Ele falou assim, a pessoa que estava falando com ele: você leu direito a proposta da compra? Não, estava escrito, pega aí o seu canhoto. Ele pegou o canhoto da passagem e estava escrito: tudo incluso. Ele falou: não acredito. Vamos trazer para a nossa vida? A gente não lê todas as promessas. A gente não medita na palavra de Deus para saber que tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Então você vai fazer a viagem, você vai chegar ao destino salvo, mas às vezes comendo pão seco, pão amanhecido, por não conhecer as promessas de Deus e não vivenciar e não tomar posse das promessas de Deus durante a viagem. Tem gente que só acorda no último dia, só acorda quando já envelheceu. Mas sabia que essa palavra tem esperança para você que já envelheceu? Porque Caleb tomou posse com 85 anos de idade, mas tomou posse. Irmãos, era uma promessa de uma parte da terra, porque ele foi fiel a Deus, fiel ao seu líder Moisés, quando enxergou a terra junto com os outros espias e voltou dando o relatório: é grande, o povo lá é alto, são fortes, as cidades também são fortificadas, mas é Deus quem vai nos colocar lá dentro. E por esta palavra, esse homem então recebeu a promessa e fez a colheita dela 45 anos depois. Irmãos, o primeiro segredo que nós aprendemos com Caleb é que ele não esqueceu a promessa. E eu falei exaustivamente, eu já falei várias vezes sobre o tempo da espera. Mas ele não se esqueceu, porque no versículo 9, olha o que ele diz aqui, ó. No versículo 9 ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos
em herança perpetuamente, pois perseverastes. Por isso eu pedi para você gravar a palavra perseverar. Perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Moisés falando a respeito de Deus, o meu Deus. Ele guardou essa promessa, ele gravou essa promessa. Caleb, como muitos de nós, poderia ter pensado: já passou muito tempo. Mas nós vemos que o que declara o texto prova que ele continuou acreditando. Por isso eu tenho uma grande pergunta para fazer para mim e para você hoje. A grande pergunta é: depois de tantos anos, depois de tanto esperar no Senhor, eu ainda acredito na promessa que Ele me deu? Que promessa, pastor? Cada um sabe da sua aí. Por exemplo, se a gente trouxer para a vida espiritual, para o trabalho na obra de Deus, é ministério. Se a gente levar para a questão de que Deus nos cerca em todas as áreas, tem o profissional. Deus um dia te prometeu algo, busca nele, busca esse monte, busca essa conquista, porque Ele falou que te daria. Se é algo que o Senhor te disse que te levaria para outras nações, se é algo que Deus te falou que te abençoaria nos seus estudos, e hoje você olha: nossa, estou passando vergonha, eu não estou conseguindo entender a matéria, seja escola, seja faculdade, mas eu só estou lá porque Deus é comigo, e eu tenho certeza que Ele tem promessa para mim. Então não se perca no meio da promessa, no tempo da espera. O tempo, ele não pode cancelar o que Deus nos prometeu, a menos que a gente mesmo queira desistir, e nem deixaremos de ser salvos por isso. Vamos para o céu, mas vamos fazer essa viagem mediana aí, medíocre, enquanto estamos aqui na terra, por não desfrutarmos das promessas de Deus. Ou então, quando não temos fé. As promessas de Deus então não se concretizam quando nós mesmos abrimos mão, ou quando nós não temos fé. Caleb tinha as duas coisas. Ele não abriu mão, porque ele não se esqueceu, e ele tinha fé. Uma das coisas que mais me marcou ao ler o texto é que ele dizia assim, já que Deus me manteve vivo, chegou o dia, Caleb, de eu te pedir um monte. Até aqui nesse pedido, Caleb mostra que era um homem de disposição, porque ele tinha ciência de que poderia chegar lá no monte, na montanha, e ainda encontrar os homens grandes, fortes, altos, e as cidades fortificadas. E mesmo assim ele falou: mas é para lá que Deus quer que eu vá, é para aquele lugar que Deus me deu a promessa, é sobre aquele lugar que consiste a promessa. Então eu quero ir, eu quero já tomar posse, eu quero tomar posse. Ele mostra que tinha disposição no versículo 11, porque ele diz: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Quando eu assumi a igreja, já completou 25 anos como líder nesta casa, porque eu comecei primeiro a liderar administrativamente em junho de 2001, e em 1º de outubro de 2001, a posse como pastor. Então já completou 25 anos, de fato, que eu estou aqui, mas de direito como pastor vai ser dia 1º de outubro, que completa 25 anos. Bom, quando eu assumi, eu tinha 27 anos. Fizeram as contas? Eu vou fazer 52. Eu tinha 27 anos. Irmãos, quando eu chegava nos pastores, igual aquele dia que eu preguei sobre Abisai, falei sobre o cansaço, né? Quando eu chegava em alguns pastores e comentava sobre a nossa igreja, que eu falo bem dela até hoje, mas não preciso falar muito também, porque as pessoas enxergam a igreja na internet. Quando eu chegava e falava com essas pessoas assim, eles me perguntavam: quantos anos faz que você está pastoreando a igreja? Aí eu dizia: 3 anos.
Sabe o que eles falavam para mim, pastor Anderson? Isso aí vai passar. Viu, pastor Ricardo? É lua de mel. Vai passar. Rapaz, que coisa. Depois, pela minha idade, quando eu falava tal, quantos anos você tem? Assumi com 27, mas eu estou com 30, 31. Depois dos 40, você vai estar cansado. Rapaz, irmãos, eu tinha uma opção. Ou eu ouvia essas coisas, ou eu ouvia a Deus. E eu vendo o texto de Caleb, eu prefiro ouvir a Deus. Não é verdade? Porque quem nos leva para o monte é Deus. Quem nos fez a promessa é fiel para cumprir. E eu posso dizer sobre a minha família, que eu tenho, para a honra e glória do Senhor, nos últimos tempos, vivido um tempo em que o Senhor tem cumprido muitas promessas. Muitas promessas. E não é nada que eu fiquei buscando, que eu fiquei trabalhando na escura assim, da minha própria forma, pegando atalhos. Eu deixei Deus agir. E chegou um tempo. E hoje eu vejo na vida das minhas filhas também. Porque elas também foram fiéis comigo no propósito, em guardar a promessa. E Deus está fazendo grandes coisas hoje, através da Rafaela aqui na igreja, através da Vitória em outra nação. Deus está fazendo grandes coisas através das nossas vidas, a minha esposa e eu. Deus está nos levantando nesse tempo para um desafio que envolve a América Central, a América do Sul. Deus me colocou entre alguns homens lá em São Paulo, num momento muito propício para Deus falar assim para mim: eu estou com você, você já está rumo ao monte. Mas eu não quero ir para o monte sozinho. Aqui Caleb poderia ir sozinho, ou foi sozinho, e só com a sua família, porque ele estava ganhando uma herança física, material. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui: por que eu não posso ir para o monte sozinho? Os irmãos querem que eu chegue aqui e fale assim: irmãos, a partir de hoje, já que eu fui para o monte sozinho, essa igreja aqui é minha. Inclusive a gente vai estudar aí, viu, conselho, para vocês pagarem aluguel para mim. Eu posso fazer isso? Não, porque não é meu. Eu posso chegar e falar assim: aquele ônibus, a partir de hoje é meu. Eu fui para o monte. Não posso pegar a mesa de som, que eu passei por privações na minha casa, no tempo que a igreja adquiriu, porque era para termos, mas eu nunca vou fazer um negócio desse. Sabe por quê? Porque não é meu. Então eu não posso também, no momento de avançar, ir para o monte sozinho, e deixar você aqui embaixo, assistindo o pastor lutar sozinho. Porque aqui ir para o monte, vem a segunda parte, o segundo segredo de Caleb. Ele foi para o monte, mesmo sabendo que poderia encontrar guerras. Ele foi para o monte, mesmo sabendo que poderia ainda encontrar os descendentes dos homens grandes e fortes que habitavam aquela terra, os anaquins. Mas ele optou ir com a família, e era algo, um presente de Deus para ele, tudo bem, mas esta igreja aqui é um presente para nós. Eu não vou para o monte sozinho. Irmãos, agora 25 anos corridos, eu tenho orado ao Senhor: por favor, Senhor, me leve para o monte. Tem umas áreas da nossa igreja que é bem conhecido do conselho, é bem conhecido dos líderes também de ministérios, que nós passamos da hora de termos descanso nessas áreas. Por isso eu estou aqui dizendo para a igreja que eu tenho convicção da promessa de Deus sobre a minha vida, e família. Mais uma vez eu estou dizendo que Deus também quer estender esta promessa para a igreja, mas vocês precisam fazer a decisão de subir o monte também.
Vocês também precisam fazer a opção de saber que as promessas ditas pelo Senhor a respeito desta casa, a respeito desta igreja, um dia ela está para se concretizar, ela pode se concretizar, mas se nós chegarmos diante de Deus com o coração aberto e dizer: Senhor, mesmo sabendo que eu ainda enfrentarei outras lutas, mas eu quero ir para o monte. Mesmo sabendo, Senhor, que já passaram tantos anos, mas o Senhor disse que me manteria vivo para ver a promessa se cumprir, e eu estou vivo. Então, como eu estou vivo, o Senhor tem algo para mim. Olha o versículo 12, é muito importante. Olha o que Caleb diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar. Eles vão perder a posse, como me prometeu. Caleb, esse homem de fé, depois dessa espera paciente, depois dessa espera por décadas, depois de 45 anos, ele não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade do passado, mas ele estava sim pedindo mais um privilégio de poder lutar, porque ele chegaria lá e talvez se encontraria com esses homens e ele teria que lutar. O que nós aprendemos também com Caleb pela palavra é que a promessa, ela não elimina a guerra, mas Caleb entende que ir para o monte daria sentido à sua guerra. Já que eu tenho que guerrear, mas eu vou guerrear por algo que é meu, porque agora o monte será meu e da minha família, porque Deus ordenou, Deus me deu de presente, e eu vou lutar por ela. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, a gente tem que ter o mesmo amor. Nós temos que ter a mesma dedicação de Caleb, de dizer: eu sei que eu terei guerras, mas há um sentido para essa guerra. Sabe qual é o sentido? Eu estarei fazendo a vontade de Deus, de ser alguém atuante nesta casa, de ser alguém que não fica com os dedinhos assim, ó, ai nossa, esse mês eu vou ajudar menos. Não, esse mês eu quero ajudar mais, Senhor. Tem um desafio lá, a gente vai fazer alguma limpeza. Senhor, eu quero estar lá. Senhor, eu quero ajudar. Nós estamos fazendo esforço pela reforma. Tem vários irmãos agora lá no fundo trabalhando para servir você depois do culto. E você poderia também, de certa forma, perguntar: como eu posso ajudar? Como eu posso envolver? Não só participar comendo, mas participar ajudando mesmo. A gente precisa olhar para a guerra e dar um sentido a ela. Eu sei que às vezes nós pensamos: se Deus está conosco, por que ainda estamos enfrentando lutas? Por que ainda nós estamos lutando tanto? Caleb responderia: porque ainda tem um monte, porque ainda tem uma montanha para ser conquistada. E eu vou deixar de ser abstrato um pouco e falar o que Deus quer, que a gente chegue lá no topo, para que esta casa tenha tantos recursos, que ela já sem eles, fez muitos trabalhos missionários, adquiriu um ônibus, mas não pode parar nisso, irmãos. A gente precisa encher esse monte de remidos e lavados pelo sangue de Jesus, por pessoas que Ele vai salvar, pelo trabalho meu, seu, nosso, de subir o monte, e não mais ficar escondido atrás da promessa, ou desistindo da promessa, perdendo a persistência, perdendo aquilo que Caleb falou por muito tempo, perseverança. Nós precisamos tomar um jeito aí, dar um jeito na nossa vida, e falarmos e pedirmos ao Senhor:
cumpra em mim, Senhor, a tua promessa. Olha, existe uma grande diferença entre idade e disposição, porque Caleb tinha muita idade, 85 anos já, mas ele ainda tinha disposição. Nesse quesito, eu quero me espelhar no meu pai. Meu pai, quinta-feira agora, dia 20, ele vai completar 80 anos. Ele está triste atualmente. Sabe por quê? Porque ele perdeu um emprego. E ele falou para mim assim: eu vou voltar a trabalhar, porque eu tenho comigo todo funeral, velório que o meu pai está comigo. Ele fala assim: eu só quero parar de trabalhar quando eu estiver ali, ó. E aí, outro dia eu estava na casa dele, tocou um alarme. Falei: pai, que alarme que é esse? Ah, é o horário que eu saio para o lanche. Que lanche? Quando eu trabalhava. 15 minutos depois, pai, que é isso? É a volta do lanche. Eu falei: peraí, pai, o senhor está com o relógio programado? Tá. Está programado quando eu acordo, está programado quando eu tenho que sair, está programado quando eu tenho que bater o ponto, está programado quando eu saio para o almoço, está programado quando eu volto, está programado quando eu vou para o lanche, quando eu volto do lanche e quando eu saía da prefeitura, que era 5:30 da tarde. Muitos de nós aqui, ó, chegar amanhã lá, receber um aviso prévio, peraí, pegar o alarme já, arrastar todas as opções. Meu pai tem uma promessa. Ele falou: eu só vou parar de trabalhar quando eu morrer. E eu não quero parar. Aí sabe o que ele está fazendo, irmãos? E Deus está abençoando. Ele está conseguindo resgatar um negócio do tipo assim. Ligou para um rapaz e falou: como é que está o inventário da tua mãe? Doutor, acredita que o senhor estava muito ocupado trabalhando, meu pai é advogado, trabalhando na prefeitura, o senhor não pediu para passar para um colega? Não pedi, faz 3 anos que ele não me liga. Meu pai ligou para o colega: você abandonou? Ah, rapaz, faltam umas CNDs lá, umas certidões lá. Meu pai: ó, estou pegando de volta e vou te dar 10% do que eu recebi. Não, tudo bem, você ainda está rolado no processo. Meu pai foi lá, pegou, vai receber daqui uns dias. Sabe por quê, irmãos? Ele não aceitou, ele não enterrou a promessa. Então não tem a ver, disposição não tem a ver com idade. Eu posso ser, claro, fisicamente envelhecido, sentir na minha carne, no meu corpo, o peso do envelhecimento, mas eu posso ter disposição na mente. E espiritualmente falando ainda, irmãos, aí é que nós temos que ter disposição, porque o Espírito Santo não envelhece. O Espírito Santo envelhece? Então, parou. Porque é o seguinte, viu? Quem tem mais de 70 anos aí, levanta a mão. Ixi, o irmão Nabor não fez 70 ainda, né? Ele fez 90, mas tá bom. Olha só, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Esses irmãos aí, ó, de 70 para cima, quando estão internados, eles gostam que o pastor chega lá, no leito, fala: irmão, eu vou lá pelo irmão, viu? Vou ler um texto. Eles gostam daquele assim, ó: e ainda na sua velhice darão frutos, e serão renovados como a águia. Ai, pastor, é o que eu mais quero. Lá, querendo sair do hospital. E depois, é verdade? Esses aqui é verdade. Ó, tive que brigar ali, ó. Irmã Edith, quantos anos? Queria ir para o Ceará comigo agora em setembro. Andar naquele sol escaldante, que a van deixa a gente no pé do morro e fala assim: tchau, pastor, até de tarde. E a gente, ó, caminho dentro daquele sertão, não é, irmã? Aí eu combinei com as filhas, que eu não vou levar mais. Mas ela quer ir. Então, idade e disposição não tem nada a ver. Para de querer aposentar antes da hora. Você só vai dar valor à sua vida
se você perder a sua saúde, ou se você, por causa de tanta teimosia e tanta desculpa para não fazer, ficar doente de verdade. Caleb não se permitiu envelhecer. Ele segurou, ele se manteve por 45 anos fiel a Deus, fiel à promessa. Ele era um homem experimentado, ele viu guerras, ele participou delas. Irmãos, olha, Caleb, trazendo para os dias de hoje, ele era um salvo, ele era um homem de Deus verdadeiro. Porque olha, enquanto ele estava ajudando Moisés e sendo também auxiliar de Josué, olha o que Caleb fez durante a sua trajetória. Ele viu as pessoas morrerem no deserto, a maioria delas porque não confiaram na promessa. Ele atravessou o Jordão, ele enfrentou lá, ele esteve presente na guerra em Jericó, ele participou de inúmeras batalhas e ainda ficou esperando o momento chegar para ele dizer: eu vim buscar o que Deus me prometeu. Eu vim buscar o que Deus me prometeu. Aqui eu faço uma aplicação muito pessoal à nossa igreja. Enfrentamos na vida pessoal e na igreja, eu sei, ciclos difíceis, mas Deus nunca nos abandonou. Nós ainda estamos no período da busca, nós ainda estamos no trajeto, por isso passamos por perdas, assim como Caleb perdeu os seus também. Caleb perdeu pais, Caleb perdeu talvez um irmão, Caleb talvez perdeu um primo, perdeu tios. Ele foi perdendo as pessoas durante a sua trajetória, mas ele não perdeu a essência de buscar e de andar na presença de Deus e dirigido pela promessa. Não perdeu. Ele não perdeu. E concluindo, tem tempo para mim também lá, viu, irmãos? Pode olhar lá. Concluindo, Deus dá agora o segundo presente para ele. O primeiro foi, está aqui no versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E ele foi preparado. Chegando lá, se tiver que brigar, eu vou brigar de novo, eu vou conquistar, vou tirar os anaquins de lá, vou desapossar. Mas olha o que a palavra diz aqui no versículo 15, no final. Primeiro ela começa falando que o nome do lugar mudou. De Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins. Então, o monte, a montanha, levava o nome dele, Kiriat Arba. Foi mudado para Hebrom, com a posse de Josué. E agora veio um presente, que esse é mais um clamor meu. Senhor, nos leva para o monte. E quando chegar nesse monte, o Senhor sabe as áreas da minha vida, o Senhor sabe a área ou as áreas dessa igreja, que chegando nesse monte, a gente precisa de descanso. Porque ele foi preparado para guerrear, mas a palavra diz que quando ele chegou, a terra repousou da guerra. Ele não precisou lutar mais. E eu sei que Deus vai nos colocar numa situação assim. Feche seus olhos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a ficarmos firmes na promessa. Vamos pedir ao Senhor para que tenhamos aqui homens e mulheres que não confundam o cansaço com a desistência, que não confundam a demora com o abandono de Deus, e que não confundam que pelo fato de estar passando por batalha, que estão derrotados. Não, nós estamos passando por batalhas, mas nós temos um general, e o nome dele é Cristo. O nosso general é Cristo, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou dizer algo aqui, que eu falei no primeiro culto. Eu espero subir esse monte, essa montanha, estando aqui com vocês, subindo com vocês.
Mas eu também não posso deixar de falar que, tal como eu estava com 27 anos de idade, há 25 anos atrás, a minha alegria, o meu desejo, a minha maneira de ser, a minha maneira de fazer as coisas, a minha maneira de servir a Deus, a minha maneira de honrar a Deus, a minha maneira de ser zeloso, a minha maneira de querer que a obra de Deus avance e cresça, é a mesma. Eu tenho o mesmo vigor. E que tristeza se eu não tiver pessoas que subam comigo esse monte, que estejam decididos a pôr um ponto final nas coisas que seguram as promessas. Então vai analisando aí, o que está segurando a promessa? Falta de fé? Cansaço? Simplesmente porque você não quer? Mas o que está segurando para que a promessa não se cumpra? Mas se você entendeu essa palavra e se enquadra de alguma maneira como alguém que precisa se levantar, todos estarão de olhos fechados, não vão ver você levantar, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero saber quantas pessoas aqui estão dispostas a subir o monte. Quantas pessoas aqui estão dispostas a verem a promessa de Deus se cumprir? Você pode ficar em pé aí no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós sabemos das Tuas promessas e sabemos que Tu és fiel, porque fiel é aquele que prometeu, diz a Tua palavra. Então nesse momento, eu quero colocar essa igreja mais uma vez nas Tuas mãos. Ah, Deus, transforma o nosso coração, transforma, Deus, as nossas vidas, que nós não venhamos, ó Deus, a confundir o tempo da espera com o Teu abandono, ou o tempo da espera e nos cansarmos e já queremos desistir. Talvez o Senhor também esteja mexendo as coisas e tirando a gente de uma posição, porque o Senhor quer nos usar em outra, mas de qualquer maneira o Senhor quer que a promessa se cumpra. O Senhor é sabedor de todas as coisas. O fato é que o Senhor quer ver em nós a disposição, como Caleb teve a disposição, e nós estamos aqui. Esses que se colocaram em pé estão dizendo aqui: eu tenho a disposição e eu quero chegar no monte. Senhor, o Senhor me mostra agora para orar pelas famílias que por causa de N situações, de muitas situações, tinham ficado aquém da promessa. Mas hoje eu vejo aqui pais, mães que se levantaram porque elas querem ver a sua família no topo. Não é no topo da vanglória, não é no topo do sucesso, mas é no topo de viver uma vida consagrada ao Senhor. Mesmo que as guerras aparecerem ou estiverem nos esperando lá, o Senhor desapossará todo tipo de dificuldade e nos fará avançar no nome de Jesus. Amém, amém.